Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia, meu bem. Bom dia! Bom dia, igreja. Vocês ficam me olhando, eu fico com vergonha. Oxi! Vamos lá do início. Tudo bem. Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia, meu bem. Bom dia! Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Hoje, esses dias, tudo mudou. Eu, aluna, agora sou formada. E agora namorando. Gente! Então, mas realmente nós vemos como Deus é tão bom e nos concede tantas coisas. E louvado seja Deus, porque você de casa está aqui nos assistindo nesse momento. E vamos dar início. E para a gente iniciar, vamos fazer a oração. Vamos ficar de joelhos? Senhor Deus, grandioso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela misericórdia que nos foi estendida essa manhã. Por estarmos aqui na Tua casa, por saber que o Senhor está no nosso meio, Pai. E o Senhor está aqui nos ajudando, nos fortalecendo. Quero te pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nesse momento assistindo, Senhor. Se eles vieram até esse vídeo, é porque o Senhor tem algo a falar para eles. E que eles possam entender a mensagem, Senhor, que o Senhor quer transmiti-los. Pai, muito obrigada pela vida, muito obrigada pelo privilégio de viver e de estar entre irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, a se manter firmes até o fim. A seguir avante, olhando para o alvo, Pai. Que o Senhor permaneça conosco, que tudo que venha a ser feito, Senhor, seja feito para honrar o Teu nome e venha a ser aceitável diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, chegou um momento muito bom agora, pela graça do Senhor Deus, de nós cantarmos ao nosso Criador, aquele que me conhece, aquele que conhece você também. E vamos cantar o hino 17, Deus é nosso Pai amado. Sim, te atenderá.
Deus é o nosso Pai amado e Ele te ama muito. E uma forma de conhecermos a Deus é através da Bíblia, é através da sua palavra. E nesse momento nós iremos recitar o Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. E no 3 vamos fazer isso. 1, 2, 3. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te fortaleça e que você possa passar um dia muito feliz na presença de Deus. E tenha um bom dia para você. Olá, bom dia a vocês. E agora nós temos um grande privilégio, neste dia, iniciarmos ele bem cedo, estudando a Palavra de Deus. Convido você a fechar seus olhos para nós pedirmos a orientação divina. Senhor Deus, muito obrigado por sua companhia, obrigado por esta manhã, porque hoje estudamos coisas importantes e que o Senhor alimente o nosso coração, a nossa vida, que nós possamos ser pessoas diferentes ao entrar em contato com a Tua Palavra. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos uma obra a realizar dentro do plano da redenção. Deus nos coloca dentro da missão e nos destina a algo. Todos nós temos. Inclusive você que está ouvindo aí. Deus pensa, mentaliza algo para você realizar. Às vezes você não esteja realizando, ou já esteja realizando, ou até esteja resistindo ou atuando em algo que não é aquilo que Deus te chamou, mas Deus tem ali o seu plano e Ele nos encaixa naquilo que Ele pretende nos usar. E para isso Ele nos prepara ao decorrer da vida e também nos prepara dentro da obra. Mas nem sempre por termos uma obra específica, quer dizer que a gente vai ter apenas uma atividade específica. Às vezes dentro da mesma obra, dentro do mesmo chamado, se executa várias funções. E isso nós vimos na vida de Pedro. Nós estamos estudando então agora a vida deste servo fiel de Deus. Ontem nós encerramos a história do apóstolo Paulo, estudando ali sobre o seu último dia, como ele encerrou a sua carreira, e ontem mesmo nós iniciamos a leitura de o estudo da vida de um novo apóstolo, que é do apóstolo Pedro. E ontem nós lemos a primeira carta dele, o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e hoje nós lemos capítulo 4 e capítulo 5, encerrando a primeira carta, juntamente com o livro Um Fiel Subpastor, capítulo 51 do livro de Atos, que nós entramos na vida deste apóstolo. E como disse na introdução, Deus nos chama para algo. Deus chamou Pedro para algo, mas ele não tinha apenas uma atividade, tinha uma dupla responsabilidade diante daquilo que o céu chamou. E às vezes nós temos também diversas responsabilidades que exigem de nós o empenho, a aplicação e até às vezes algumas dificuldades. E Pedro, ele foi chamado para trabalhar em dois braços, diferente de Paulo, que teve um braço mais forte do que o outro, que foi o trabalho com os gentios, trabalho com novos conversos.
Assim foi a maior parte do ministério de Paulo. Não que ele não tenha atuado na igreja já estabelecida, fortalecido os membros, até os cristãos judeus que haviam se convertido, mas o foco dele era os gentios. Agora Pedro, ele tem as duas funções dentro do seu chamado. Ele precisa trabalhar para trazer novos conversos ao cristianismo, mas também fortalecer a vida daqueles que já se haviam se convertido. Trabalhar na vida ali da igreja, na igreja em Jerusalém, aonde ele foi enviado, diferente de Paulo, que manteve seu ministério mais itinerante, só que continuando fortalecendo as igrejas por onde ele passou. Agora Pedro tem essa sua dupla função: trabalhar para converter e trabalhar para fortalecer a igreja que já estava estabelecida. E nós temos também essa dupla função. Deus exige isso de nós também, né? Que nós trabalhemos para levar o evangelho às pessoas que não conhecem e que também fortalecemos a vida daqueles que já estão na igreja. Esses não devem ser negligenciados, não devem ser passados por alto. Nós também, mesmo não tendo talvez a responsabilidade, o título de ser um ancião, um pastor ou algo assim, estando dentro da congregação, ainda nós temos que cuidar da vida dos nossos irmãos e fazer com que a igreja seja forte. E para isso, nós passamos por algumas experiências na vida, às vezes por algumas coisas que nos chacoalham para que a gente entre no prumo. Com Pedro não foi diferente. Pedro teve que passar por algumas coisas, Pedro teve que enfrentar algo. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 32, vem o conselho, a orientação de Jesus para ele, né? o envio de Pedro, falando que quando Pedro, então, se convertesse, ele passaria, então, a ser um apoio aos seus irmãos. Ele iria fortalecer os seus irmãos. Então, Pedro, ele precisava, antes de ele realizar esse trabalho, passar por uma conversão. E essa conversão foi em meio às suas dificuldades, né? As provações, tudo aquilo que ele ia enfrentando, isso foi moldando o coração dele e o aproximando de Deus, fazendo ele entender de que ele necessitava de Deus desesperadamente, senão ele cairia, ele não era autossuficiente. E Deus foi mostrando isso para Pedro em meio às suas más escolhas, ao seu coração duro. Não precisava ser daquela maneira, mas como Pedro foi escolhendo isso, Deus foi usando essas dificuldades, esses entraves que havia no coração dele, para ir fazendo ele enxergar o que ele precisava se tornar antes de ser um grande apoio para a obra de Deus. Olha só o que diz no parágrafo da página 515. Encontre aí, então, o parágrafo que começa assim: foi depois de haver sido levado à renúncia do eu e a inteira confiança no poder divino que Pedro recebeu o chamado para agir como um subpastor. E agora ao final deste parágrafo: em meio à tormenta da tentação, ele compreendeu que o homem só pode andar seguramente quando, em absoluta desconfiança própria, confia no Salvador. Então, Pedro, ele teve que enfrentar isso. Através da experiência dele, Deus mostrou para ele de que ele não poderia confiar em si. Ele tinha que renunciar o eu. E então ele estaria pronto para ser um subpastor. Enquanto isso não acontecesse, ele mais atrapalharia a obra. Ele não conseguiria ser usado. E conosco não é diferente. Nós também temos a necessidade de nos reconhecermos dependentes de Deus. Quando nós desconfiamos de nós, não nos achamos ali capazes de fazer algo, mas confiando em Deus, vamos avante, aí há maior possibilidade de darmos certo. Aí há maior, então, chance de nós acertarmos na vida. Então, Deus espera isso de nós também. Deus espera que o nosso eu seja completamente deixado de lado. O texto diz que é em absoluta desconfiança própria que isso possa acontecer em nosso coração, para que nós possamos, então, cumprir com segurança o chamado que Deus nos fez, só confiando nele mesmo. Nós não temos nenhuma outra, então, condição, nenhuma outra possibilidade. E para trabalhar para Deus,
olhando para a vida de Pedro, nós também vemos uma outra necessidade, algo que Pedro teve que enfrentar ou passar, né, em sua vida para que ele então estivesse apto para o serviço. O que é que nos torna apto para o serviço? Além disso, encontrem o parágrafo no livro que vai dizer assim, ó: Cristo fez menção a Pedro de uma única condição de serviço. Qual é essa condição? Amas-me. Essa é a qualificação essencial. É uma pergunta que está lá em João capítulo 21, verso 17, onde Jesus pergunta a Pedro: Tu me amas? Amas-me? Essa era a condição. Quando Pedro passasse a amar a Deus de verdade, de todo o coração, sem reservas, então ele estaria pronto para então auxiliar, dar alimento, ser o auxílio das ovelhas do aprisco de Cristo, ser um subpastor. Deus é o supremo pastor. E Pedro, ele aprendeu com o supremo pastor como é que se pastoreia as ovelhas. É quando ele aprende, então, aí ele está apto para trabalhar pelas outras ovelhas. E como é que ele, então, se tornou apto? Aprendendo a amar, né, a amar a Deus e reconhecendo o cuidado de Deus para com ele, e agora aprendendo e desenvolvendo em sua vida a mesma ternura com que Deus lhe tratou, a mesma paciência que Jesus lhe demonstrou para com ele. E com o trato que Jesus teve com ele, agora ele estava então preparado para atuar pela vida das outras ovelhas, como um subpastor. O grande pastor era Jesus Cristo. Tendo aprendido do grande pastor, estava pronto também para auxiliar as ovelhas. E continuando esse parágrafo que nós começamos, que começa: Cristo fez menção a Pedro, continuando a nossa leitura, diz assim: mesmo que Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de Cristo, ele não seria um fiel pastor do rebanho de Deus. Conhecimento, benevolência, eloquência, zelo, tudo isso é essencial para um bom trabalho. O que é essencial para um bom trabalho para Deus? Conhecimento, benevolência, eloquência e zelo, isso é essencial. Mas sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Então, sem amar a Deus e sem ter o amor de Deus em nosso coração, não basta nós termos conhecimento, demonstrar benevolência, eloquência e sermos zelosos. Essas coisas não suprem e não nos qualificam de maneira completa para a obra. O que nos torna, então, completos para trabalhar para Deus é o amor dele em nosso coração. E assim, como Pedro, nós também temos a oportunidade de ver esse cuidado, esse amor de Deus em nosso coração através de como Deus nos trata. Deus é misericordioso para conosco. Nós cometemos muitas falhas, até mais do que as de Pedro, em nossa experiência cristã. E Deus ainda assim vai trabalhando com o nosso coração a fim de que nós possamos nos tornar um homem completamente entregue ao Senhor. E com isso, com esse trato, com essa bondade de Deus para conosco, nós também aprendemos como é que nós devemos tratar as outras pessoas. Amar é, então, uma condição para o trabalho. E esse amor não é algo que vem e vai e fica oscilando. Não, ele é algo permanente. O amor de Cristo não é um sentimento somente, mas é algo que opera em nosso coração e nos transforma por completo. E quando vamos avante nas cartas de Pedro, nós encontramos ele amando os seus liderados ali, as suas ovelhas, e também exortando, indicando como é que se mantém em pé, como é que se mantém vitorioso, através da experiência que ele já havia passado. E olha só o que vai dizer lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Olha só o que ele vai dizer aqui para os seus leitores, a sua igreja, quem estaria acompanhando. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento,
sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E aí, o algo que era necessário para a vida da igreja, para a vida dos membros, das ovelhas que ele estava destinando a carta, para a nossa vida e para qualquer pessoa de todos os tempos, e foi necessária para Pedro, é guardar a mente, ser sóbrio. E essa característica, essa necessidade é algo do ser humano, porque nós facilmente corrompemos a nossa mente através das coisas que contemplamos. E naturalmente o nosso coração é inclinado para aquilo que não nos aproxima de Deus. Então nós temos que andar de vigia com aquilo que nós colocamos dentro da nossa mente, para não prejudicarmos a obra de Deus em nosso coração. Olha só o que Ellen White vai dizer no parágrafo. O apóstolo procurou ensinar aos crentes quão importante é guardar a mente, divagar por temas proibidos ou de gastar sua energia em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente, devem esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo aquilo que sugira pensamentos impuros. Olha só que profundo isso. Que todos nós que queremos então não cair presa nos enganos de Satanás, e eu creio com certeza de que você não quer ser uma presa de Satanás, não quer ser enganado por ele, eu também não quero, então esse texto é para nós dois, vem dizendo que nós temos que então guardar tudo que tem acesso à nossa mente. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, todas as coisas devem então ser mantidas com cautela e com um filtro. As coisas devem ser filtradas a entrar em nossa mente. Nós temos que nos esquivar de contemplar coisas que nos sugira pensamentos impuros. Talvez aquilo que você contempla nem é aquilo que é o ápice da impureza, mas sugere para você, desperta em você algo impuro, algo que não provém de Deus. E isso deve ser totalmente rejeitado. Se nós não fizermos isso, com facilidade nós seremos enganados por Satanás. E o meio desse parágrafo ainda vai dizer: o coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a pessoa vagará em trevas. Então nós já temos coisas corruptas dentro de nós. E é natural. O texto mesmo diz que é interno, está em nós. E a gente tem que cuidar para que o externo não desperte o que há em nosso coração já, por natureza. Então nós temos que tomar esse cuidado, para que as coisas externas, não alimente aquilo que nós já temos no nosso coração, ou até mesmo não desperte novas coisas em nós. Tudo isso com o dever de guardar a nossa mente. E para guardar, então, a nossa mente, nós temos que manter essa vigília e manter os nossos olhos na palavra, obedecendo. E aí, então, o amor de Deus, aquele princípio que é tão importante para ser um subpastor, um fiel ministro do Senhor, ele vai surgir em nosso coração. Porque a leitura de hoje diz que o amor de Deus, ele surge em nós quando nós realizamos algo. Encontre aí, ainda no primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, agora o verso 22, que diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Vem dizendo que a pureza do nosso coração, nosso espírito, vem através da obediência à verdade, e com isso também nós passamos a amar de maneira verdadeira as pessoas. E isso também foi o que foi trabalhado no livro, falando a respeito desse amor, falando de como nós podemos então amar as pessoas. Encontre aí o parágrafo que começa assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Continua Pedro: amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. A palavra de Deus
a verdade. É o conduto pelo qual o Senhor manifesta seu Espírito e poder. Como é que Deus manifesta o seu Espírito e poder em nós? Através da palavra. A obediência à palavra produz o fruto da qualidade requerida. Caridade fraternal não fingida. Esse amor tem a sua origem no céu e conduz aos mais altos motivos e ações altruístas. Como é que o amor então é desenvolvido em nós e nós recebemos isso do céu? Através da obediência à palavra. Quando nós lemos, estamos em contato com a palavra e obedecemos, o amor de Deus vai então reinando em nosso coração. E aí nós passamos então a amar de maneira não fingida, mas ter um cuidado fraternal pelas pessoas de maneira verdadeira e sincera. Então, para isso, nós precisamos estar em contato com a palavra. Precisamos estar em contato com aquilo que Deus disse. Este é uma fonte, então, de amar, para vencer, para trabalhar para Cristo. E em outros dos textos que Pedro veio abordando também, aqui na primeira carta, vem com relação àquilo que ele espera, que Deus espera que haja em nós e que chame a atenção. E ele vem dando alguns conselhos. Ele cita o caso das mulheres aqui, mas é para ambos. Que aquilo que deve chamar a atenção não é o exterior, não é o adorno exterior. Isso está lá no terceiro capítulo da primeira carta, verso 2 e verso 3. Verso 3 e verso 4, falando que o adorno não é o exterior, mas o homem interior, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor a Deus. Então nós vemos ali de que o que Deus mais espera, mais observa, não é aquilo que nós externamos. Nós podemos até admirar o que é belo, pessoas bonitas chamam a atenção, coisas bonitas chamam a atenção, coisas bem arrumadas chamam a atenção, mas essas coisas são perecíveis. Mas há algo que permanece para sempre, e isso é o que nosso coração realmente se transformou. O nosso coração permanece. O que vai nele vai ser de resultados eternos, seja para o céu ou seja para a perdição, mas o que deve ser cuidado então e altamente adornado e mantido limpo e bem bonito, tem que ser o nosso interior. E Ellen White também comentou um parágrafo comentando sobre essa questão das vestes e daquilo que nós necessitamos. Encontre aí o parágrafo que começa: é justo amar o belo e desejá-lo. Deus deseja que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. Nenhum adorno externo se compara ao valor da amabilidade de um espírito manso e quieto, o linho fino, branco e puro, que todos os santos da terra usarão. As vestes os fará belos e amados aqui, e será depois a sua senha para a admissão do palácio do rei. Sua promessa é: comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, as vestes de justiça, as vestes de um coração convertido, são a nossa senha de admissão ao reino do céu. Nós precisamos entrar lá com essas vestes. Então, o que nós temos que cuidar é do nosso interior, é do nosso coração. Mantenha seu coração bem ajustado. O exterior é interessante, é importante também cuidar, mas você não precisa gastar todo o seu tempo, a sua preocupação com adornar o corpo. Não, longe disso. Mas gaste tempo, aplique a sua vida em fazer com que o seu coração seja completamente convertido a Deus, que a sua vida espiritual prospere. E isso é a maior necessidade, é isso então que nos fará então entrarmos no reino de Deus, buscando de todo o coração e com sinceridade. E quando a gente busca a Deus assim, passa a amá-lo de verdade, não quer dizer que a vida desta maneira, amando e buscando ao Senhor, se consagrando a Ele, vai ser isenta de dificuldades. Isso nós vemos em nossa vida e foi apresentado na vida de Pedro, de que Pedro ele passou por diversas dificuldades e ele exortou então a todos os seus leitores a permanecerem firmes, de que as dificuldades não eram para causar desânimo, ao contrário disso. Olha só o que vai dizer no capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Abra aí capítulo 4, o verso 12 e o verso 13.
vai dizer assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vós vos regozijeis e alegreis. Diz, olha, não estranhe se vier dificuldades para ti. Isso é necessário, isso é importante. Então, fique calmo. Cristo padeceu também. Por que é que nós não vamos padecer? E às vezes as dificuldades são usadas por Deus como um meio de converter o nosso coração, de nos aproximar a Ele, tirar a escória que há em nós, aquilo que há de errado, e implantar princípios bons, princípios que pertencem a Cristo. Então nós temos que aceitar e conseguir aprender a viver em meio às dificuldades, a passar pelas dificuldades e tirar das dificuldades uma bênção, um aprendizado, para que essas dificuldades transformem você em uma nova pessoa. Isso é o que nós necessitamos, e é isso que vai dizer no último capítulo aqui da primeira carta, capítulo 5, verso 10. Olha só o que vai dizer no verso 10. Então olha só o que diz o verso 10 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então Deus fala para cada um de nós, é necessário que você padeça um pouco. E depois de padecer, esse mesmo Deus que permitiu você passar por essas dificuldades, vai operar algumas coisas em você, aperfeiçoar, vai te confirmar, vai te fortificar e vai te estabelecer. Olha só quantas bênçãos nós temos por aprender a padecer, aprender a enfrentar o sofrimento da maneira correta. Que Deus nos abençoe a isso. Assim como Pedro foi constituído um fiel obreiro em meio a tantas reveses na sua vida, nós também possamos aprender isso e viver de maneira justa e honesta, mesmo em meio às dificuldades, aprendendo a amar a Deus de todo o coração e amando as pessoas. E esse amor, ele vem a nós, é colocado em nosso coração através da leitura e obediência à palavra, que isso possa se concretizar na sua vida e na minha. Vamos orar neste momento, pedindo que Deus nos dê um dia em sua presença e que mesmo que hoje venha até nós dificuldades, que nós possamos estar pronto para vencê-las, superá-las. Vamos orar. Senhor nosso Deus, lhe agradecemos, porque hoje aprendemos muitas coisas e nós queremos ser fiéis obreiros, fiéis subpastores, aquilo que o Senhor confiar a nós, a obra que o Senhor nos der nas mãos, nós queremos executá-la com precisão, diante das capacidades que o Senhor vai nos concedendo. E essas capacidades às vezes são desenvolvidas em meio às dificuldades. E nós queremos lhe pedir que o Senhor nos ensine a passar pelas dificuldades, que nós possamos aprender com a nossa caminhada e nos converter para que possamos estar prontos para trabalhar para o Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, te dê um bom dia e até amanhã.